Senhoras e senhores, muito boa tarde. É sempre uma satisfação inenarrável, inexplicável e que não tenho palavras para expressar esse encontro semanal que nós temos. Eu falei para minha esposa que essa semana eu queria vir aqui. E se eu me sentisse bem, eu queria falar. Porque parece que isso aqui para mim é um alimento. Meu espírito precisa disso. Se eu conseguir, farei a apresentação inteira. Se no meio do caminho eu me sentir mal, fraco, qualquer coisa, eu peço perdão. A gente interrompe, semana que vem pega de onde parou. Conto com a paciência de vocês. Aqueles que estão vendo a gente pela internet, eu peço perdão, não conseguimos transmitir ao vivo. Nosso computador ali nos pregou uma peça, mas vocês estão assistindo gravado o vídeo. Espero que o áudio esteja bom, espero que vocês consigam acompanhar o nosso estudo. No nosso último encontro, antes do evento, nós havíamos falado sobre a importância de termos uma religião. Vocês lembram disso? Sim. Não é somente uma religião, mas despertar em nós o sentido de religiosidade. O homem sem esse sentido de transcendência, de conexão com algo a mais do que a vida material nos proporciona, ele se enfraquece, perde o sentido, perde o rumo. O projeto humano na Terra é um projeto inacabado, porque a Terra é uma escola, e ninguém vai para a escola se já estiver pronto. Todos que procuramos a escola, estamos ainda em aprendizado, por isso não estamos prontos. Somos ainda crianças. Como a gente costuma dizer, numa escala de 1 a 10, onde 1 seriam os mundos mais atrasados, aquilo que a gente chama de inferno, e o 10, aquilo que poderíamos considerar o céu, ou o mundo perfeito. Nessa escala de 1 a 10, nós estamos no 2. Recém saímos dos mundos primitivos. É perceptível essa presença dos mundos primitivos em nós. Nós somos extremamente ególatras, viciados no ego. Nós só olhamos para nós. Nós só olhamos para os nossos prazeres, para as nossas vontades. Nós chegamos aqui como pequenos animais primitivos, vivendo pelo instinto, sem nenhuma noção do que é a espiritualidade, sem nenhuma noção do que é a vida maior. Eu me lembro sempre daquele desenho Formiguinhas, acho que é esse, que há uma revolução no formigueiro, depois no final a câmera mostra que o formigueiro inteiro, e toda aquela revolução que levou 2 horas, aconteceu num pequeno espaço, numa pequena ilha no mundo, mas aquilo é a realidade das formigas. Quando você olha o planeta Terra, e a gente já fez essa viagem aqui outras vezes, quando você percebe que nós estamos apenas na zona oeste de um estado falido, de um país caindo aos pedaços, num continente americano, que é um dos que compõe o planeta Terra, esse planeta que está entre os 9 planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Esse sistema solar que está dentro de uma galáxia, com bilhões de outros sistemas solares. No mínimo 200 mil planetas que podem albergar vida semelhante à nossa, estão na nossa galáxia. Essa galáxia que chamamos de Via Láctea, que tem bilhões e bilhões de planetas e estrelas, é apenas um grão de areia num universo infinito e ainda em expansão. E tudo isso compõe apenas a realidade material. Não estamos falando da possibilidade de outras dimensões mais etéreas, não físicas, onde a matéria não é como a nossa aqui, tangível. Além de todos nós que aqui estamos, 40, 50 pessoas, tem mais de 300 outras pessoas que nós não estamos vendo, mas elas estão aqui. Quando olhamos para o céu, nós não vemos as colônias espirituais, nem os postos de atendimento, de socorro, mas eles estão sobre nós. O que não quer dizer que não haja vida.
Vida numa condição que nós temos dificuldade de entender. Quando você começa a ter esse olhar um pouco mais transcendente, você começa a perceber que somos apenas grãos de areia. Mas somos grãos de areia extremamente metidos, violentos, agressivos, donos do mundo. A minha verdade é superior do outro. O meu pensamento é superior do outro. Meu filho apagou a tela, você só confirma se parou de gravar? Se parar de gravar, eu estou gravando o áudio aqui. Tá tranquilo? Show de bola. Obrigado, Bia. Se eu sou casado, eu sou um homem na família, eu sou o alfa. A minha vontade tem que se sobrepor sobre a minha família. A casa é minha, o carro é meu, a minha família, o meu filho, a minha esposa. Se eu sou uma mulher, uma guerreira, que além de trabalhar em casa, ela trabalho fora, ela cuida dos filhos, sou esteio, sou a coluna dessa família, quero impor a minha vontade, mandando em todos que estão à minha volta, que todos se submetam à minha vontade. Aliás, a gente costuma dizer, né? Toda feminista é apenas um machista da outra vida. Só mudou a polaridade. Os grandes machistas desencarnam e se tornam feministas, defensoras dos direitos das mulheres. Duas crianças, a mesma criança em circunstâncias diferentes. Continuamos sendo ególatras, continuamos supervalorizando o eu. Esse pequeno animal que nós somos está numa cruzada, numa viagem, numa jornada. Enquanto nos apegarmos apenas à matéria e não percebermos o todo, não percebermos que nós viemos de um local, estamos passando por uma escola na direção de algo superior, enquanto não alargarmos a nossa visão e ficarmos com essa visão estreita, nós teremos medo. Por que as religiões estão cheias de velhos? Por que nas religiões nós só encontramos velhos? Você vai numa missa católica, é um festival de múmias. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Você vai numa igreja protestante, um esforço redobrado, um investimento milionário para tentar atrair os jovens na juventude protestante, através da música, através de artes, porque eles percebem que estão envelhecendo. Nem falo dos centros espíritas, que estão carcomidos, caindo aos pedaços. Você vai a um centro espírita hoje, você não consegue ver 6 pessoas. Alguns centros, para reunir 10 pessoas, eu estou falando dos centros dos bairros, não os grandes centros, não os grandes centros espíritas, como Tupiara, Frei Luís, tantos outros, Bezerra de Menezes, tantos outros, não. Digo os pequenos centros que tem nos bairros. Você não consegue botar 6 pessoas na mesa para desenvolver a mediunidade. Os que vão se desinteressam. Por quê? Porque nós só nos preocupamos com Deus quando chegamos ao final da vida. Quando a morte é iminente. Quando acontece uma crise. Quando meu filho morre. Quando meu pai pega uma doença, uma virose invisível e morre. E eu culpo a virose e culpo o mundo e não percebo que meu pai morreu, porque todos vão morrer. E se não fosse pelo vírus, seria pelo atropelamento ou por um ataque fulminante no coração. Ninguém vive para sempre. Já dissemos isso. Todas as 600 mil pessoas que morreram na pandemia iriam morrer de qualquer maneira. A espiritualidade só encontrou uma forma para que isso acontecesse e coletivamente pudessem ser acolhidos de forma mais satisfatória. Uma verdadeira experiência social global, e que a espiritualidade aproveitou muito bem, percebendo os que já são ou os que ainda nem começaram a jornada. Quando a gente falou de religiosidade, a ideia é fazer com que você escolha a sua escola. Como eu disse antes, se você acha importante acender uma vela para o seu anjo da guarda, isso vai satisfazer teu coração, faça. Não tenha vergonha, nem pergunte se é válido ou não. É válido para você. Se você acha que ir na missa, receber a hóstia, fazer a confissão de forma contrita, seguir os dogmas católicos, se isso é válido para você, faça. Não se preocupe se os outros concordam ou não. Se você acha que ir para o culto protestante, fazer a oração dos 218, das 5 montanhas, pular 5 ondas, acender uma vela na praia, não importa.
é a sua conexão com a divindade. No fundo, é isso que transforma você. Hoje, o que a gente vai dizer para você é apenas uma continuidade disso. Nós vamos perceber, e usando o Sermão da Montanha como exemplo, nós vamos perceber que estamos num processo de evolução que pode ser dividido em 3 partes. E em cada parte desse processo da nossa evolução, acontece uma crise entre uma parte e outra. As tragédias são necessárias, ai de quem as provoca. Desde o ser instintivo, passando pelo ser espiritual, até chegar ao ser que ama, nós passamos por fases, e essas fases são demarcadas por tragédias, por dores, por mais que a gente não queira aceitar. Podem ser perdas de parentes próximos, podem ser um desemprego, uma falta de moradia, uma dificuldade de ter um relacionamento íntimo, de entender o amor a nível doméstico, uma dificuldade de se colocar socialmente, não importa. Cada um sofre por um motivo diferente. Talvez aquilo que me faça sofrer, para você não seja nada, mas aquilo que faz você sofrer, para mim, talvez não seja relevante. Para cada um de nós é uma experiência única. Eu costumo dizer que se nós estivéssemos no mesmo carro, você dirigindo, eu no carona, e os dois sofressem o mesmo acidente, quando chegássemos à delegacia, você ia contar uma história com um ponto de vista. Eu, do seu lado, iria falar uma outra história, provavelmente com um ponto de vista diferente. É único, é individual. E como é que a gente enxerga isso? Para que eu pudesse entender isso, como eu disse, eu usei o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, se você tiver uma visão simplista, obrigado. Se você olhar como todo mundo olha, existe uma camada inicial no sermão. Está dando para enxergar? Mesmo que de forma precária? Existe um olhar superficial. Fala, meu filho. Todos estão enxergando? Um olhar mais simples, que é o que todo mundo faz, é dizer mais ou menos assim, quando Jesus fala, Jesus reúne 2.500 pessoas, sobe num pequeno monte, e entre suas capacidades sensacionais, ele conseguia falar sem microfone, e mesmo sem microfone, falando para 2.500 pessoas, todos ouviam perfeitamente. Essa capacidade que ele tinha de emitir o som e fazer com que as pessoas ouvissem dentro da cabeça é um dos dons desse Espírito perfeito. Ele conseguia fazer isso e projetar sua energia sobre todos eles, de uma forma maravilhosa. Os relatos dos Espíritos que estiveram presentes ao sermão, todos eles dizem, milhares de pessoas desencarnadas estavam presentes. Todas elas ouviam perfeitamente as colocações do Mestre. E suas palavras podiam ser traduzidas por imagens que eram captadas pelos presentes. Uma capacidade, um efeito físico incrível. Mas o que todos enxergam é apenas a primeira camada. Disse Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Qualquer um enxergaria, bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça. Eu estou com uma causa na justiça. A advogada está com uma grande dificuldade de fazer andar o processo. Caiu na mão de um juiz que não faz caminhar. Então Jesus está dizendo para mim, bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, por então o reino de Deus é meu. Eu serei vitorioso no final. Amém, aleluia, glória a Deus. Esse é o olhar superficial. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu fui injustiçado, vou para a justiça.
Vou trocar de advogado porque eles serão fartos. Então, quando eu trocar de advogado, eu serei farto. A justiça se fará na minha causa. Então, o nosso olhar é sempre material. Como eu disse, é sempre egocêntrico. É sempre o eu. É sempre matéria. Você não consegue enxergar um palmo além. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Então, nós estamos falando da vida material. Quando a gente sofre, vamos receber o consolo. A terra será dominada pelos mansos. Olha que coisa linda. Legal. Mas não me parece que seja isso que o mestre quis dizer, não. Eu vou convidar vocês a olhar isso para uma segunda camada. Entendendo que essa mensagem, apesar dessa primeira leitura, que é coerente, racional, tem uma segunda interpretação. Por que ela tem uma segunda interpretação? Porque no transcorrer, no segmento do texto, ele começa a falar de pessoas que foram transformadas e que no final dessa sentença ele já chama de pacificadores. Quando eu li a primeira vez, há muitos anos atrás, ainda estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me detive com isso e pensei, por que Jesus fala de pacificadores? Que classe de pessoas é essa que ele apresenta como os pacificadores? E depois ele fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para quem ele está falando? Ele não está mais falando com a senhora que está com uma causa na justiça. Ela é pacificadora? Ele não está mais falando com uma pessoa que teve uma perda ou que foi injustiçada. Ela é a luz do mundo? Não é coerente. Eu estou sendo lógico no que eu estou falando? Certo? Eu estou sentado, mas está dando para entender? Porque se for preciso, eu levanto, pego muleta e faço a presepada. Está dando? Tranquilo? Muito obrigado. E aí eu parei para pensar. E uma das vezes eu tive a oportunidade de ouvir um pastor protestante fazendo uma interpretação que ele quase chegou aonde eu pensei. Eu falei, rapaz, finalmente alguém me apresentou uma segunda camada nesse texto. Porque não tem sentido, se você olhar só isso aí, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você olhar só isso, não tem sentido. Primeiro que você dizer que os mansos herdarão a terra, no mundo em que vivemos, parece que isso é ilógico. Porque os mansos estão levando na cabeça. Os mansos estão levando pontapé, tiro, porrada e bomba. Me perdoe o palavrão. Os mansos estão sendo presos. E os bandidos soltos. Isso não tem sentido. Há uma precipitação global de jovens com menos de 18 anos pensando em suicídio. Pessoas com menos de 25 anos em depressão profunda ou tendo crises de ansiedade. Como é que os mansos vão herdar? Parece que o mundo está de ponta cabeça. Jesus errou? E aí a gente vai ter uma segunda interpretação que vai estar dentro desse contexto que a gente quer apresentar para você, da evolução do espírito. Ele não está falando de coisas materiais, como ele nunca falou. Ele está falando de coisas espirituais, cara. Ele está falando de algo que vai além do que nós estamos enxergando. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Pobres de espírito nós podemos chamar que é o Arnaldo? Quem entendeu a referência diz amém. Amém. Porque o pobre de espírito não pode ser uma pessoa boa. Pobre de espírito. Ou seja, ele é um egocêntrico, ele é uma pessoa torpe. Ele não é uma boa pessoa, ele é um pobre de espírito. Ele não é pobre materialmente. O espírito dele é pobre. Então ele não está falando de qualquer um de nós. Ele está falando daqueles que estão na base da pirâmide, das crianças que chegaram ao mundo, dos que ainda são egoístas, egocêntricos, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, violentos. São os pobres de espírito. Pelo menos no meu olhar, e eu peço perdão se estiver errado. Mas os pobres de espírito herdarão os céus. Ele está sinalizando que nenhuma ovelha do rebanho se perderá e que os demônios serão anjos um dia. Ele está falando da ascensão do espírito. Numa frase resumida, ele está dizendo: filho, Hitler será um anjo de luz.
daqui a alguns milênios. Os piores facínoras trabalharão para mim. Quando ele coloca, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, inicialmente, quando nós choramos por alguma tragédia, parece que nada nos consola. Mas é porque nós somos, mais uma vez, egoístas. Papai morreu. Papai morreu. Eu não estou preocupado porque papai se livrou da terra, esse mundo atrasado, próximo do inferno, e que papai agora está numa colônia espiritual, sendo atendido, livre da matéria, não precisa mais trabalhar, não tem que pagar conta de luz e a internet não falha. Aonde o papai está, não há violência, não há estupidez, porque ele está numa colônia espiritual. Papai foi acolhido e está melhor do que eu. Mas nós não olhamos isso. Devíamos agradecer. Deveríamos nos felicitar e agradecer. Se fosse um homem de bem, teria morrido, diz o texto do Evangelho. Nós não olhamos assim. Nós olhamos pelo ponto de vista egoísta. Meu filho, meu pai, minha esposa, meu marido morreu. Ah, que mundo é esse que levou meu marido? Olha a visão materialista. Olha a visão primitiva que nós temos. Papai morreu, mamãe morreu, ai meu Deus, morreu em sofrimento. Papai ficou um mês no hospital, sofrendo dores, tomando tramal, né? Tomando, diz aquele outro remédio que é forte, morfina. Eita lasqueira. Papai ficou sofrendo um mês no hospital, se desvaindo, morrendo, sofrendo. Você não vê que um mês no hospital economizou 100 anos no umbral. E o que Deus fez foi espremer essa criatura o máximo possível, tirando toda a energia deletéria que ele tinha no perispírito, descendo essa energia para o plano físico, fazendo com que ela fosse materializada e fosse enterrada, e da matéria para a matéria volta. Enquanto esse espírito sai purificado, muito menos denso, e pode ser rapidamente recolhido para as esferas superiores, ou pelo menos para os postos de atendimento. Como que alguém que usasse uma roupa pesada por muito tempo, alguém que colocasse chumbo nas pernas e fizesse exercício por muito tempo, e que em algum momento ele tirasse essa roupa pesada, tirasse esse chumbo e se sentisse leve e dissesse, graças a Deus eu me livrei disso. É aquele que ficou um mês sofrendo no hospital. Ele desapega da matéria. Vocês entenderam a ideia terapêutica da morte? O que sofre hoje, eu não quero sofrer, nem quero que ninguém sofra. Mas se você não entende, você só vê a matéria e chora. E não recebe o consolo. Então, quando você entende que esse sofrimento na pré-morte, essa agonia da morte, na verdade, é Deus espremendo a esponja, tirando todo o lixo tóxico que fica na matéria, economizando 50, 60, 100 anos no umbral, que seria o tempo que ele levaria para que essa energia fosse descarregada nas regiões umbralinas. As regiões umbralinas são lúgubres. O piso é lamacento, tudo é seco, tudo é pesado, porque tudo é preenchido dessa energia material primitiva. E quem está ali está sendo como que um mata-borrão sugado dessa energia densa e fica no umbral até que o espírito fique limpo. E quando o espírito se limpa, essa pessoa dobra o joelho e roga a Deus o socorro e é socorrido. Isso pode levar 200 anos, 80, 100 anos. E Deus, então, por misericórdia, permite que a carne sofra para que ao desencarnar, essa pessoa nem olhe para trás, porque ela não aguenta mais. Nos dias finais, ela já está pedindo, eu quero morrer, eu não quero mais ficar aqui. Vocês já ouviram isso? Já viram isso em algum momento? Quem já viu diz amém. Eu quero morrer, eu não quero mais ficar, não aguento mais, essa pessoa morre, quase como que uma rolha de uma garrafa que é expelida, pof, e nem olha para trás, e já é logo socorrido e vai para um posto de atendimento. É Deus. Nesse caso, os que choram
serão consolados se você entender. Se você olhar todas as sentenças, Jesus vai descrevendo uma construção, uma evolução desse espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que os mansos herdarão a terra? Porque a terra está em evolução, meu amigo. Olha para trás e perceba como ela está evoluindo em todos os sentidos. A nova criatura que reencarnará na terra não são mais esses seres primitivos que nós somos. Comentamos com vocês que a partir dos anos 90, uma grande quantidade de espíritos vieram de outras colônias para fazer seu estágio na Terra durante a transição planetária. E percebemos claramente essa heterogeneidade. Ixi! Que é isso? Não vou falar isso não, vou falar outra coisa. Não gostei. Caraca, meu. Até eu me assustei agora. Percebemos claramente essa diversidade em que pessoas mansas e pacíficas estão misturadas com pessoas violentas, agressivas, que só pensam em si, passam por cima dos animais nas estradas, farinha é pouca, meu pirão primeiro, no cruzamento eu enfio o carro, saio da calçada, não quero saber, passo com a bicicleta em cima dos outros, chego na frente, furo fila, o meu problema é mais importante, a minha dor é maior, você não sabe com quem você está falando, eu vou dar carteirada em todo mundo. Essas criaturas primitivas estão entre nós, junto com criaturas mansas. E por que o planeta parou de crescer a quantidade de pessoas? Nós já conversamos sobre isso. Nos últimos 50 anos, nós saímos de 1 bilhão para 8 bilhões de seres humanos na Terra. E parou. Parou, claro, seu Júnior. Ninguém mais quer ter 5, 6... Minha avó teve 13 filhos. Minha sogra teve 11 filhos. Quem é que vai ter 11 filhos hoje, seu Júnior? Está louco? A gente mal tem um. Pois é. Esse é o reflexo. Essa não é a causa. Essa é a consequência. É porque sempre olhamos o plano físico e não olhamos o mundo espiritual. Os seres que vão reencarnando já são orientados a ter um filho, porque bateu a cota. Os que tinham que vir já vieram. A população planetária vai diminuir paulatinamente. Como assim, seu Júnior? Porque os que forem desencarnando e que não se adequarem ao novo padrão vibratório da Terra são levados a outros mundos condizentes com a realidade em que eles se encontram. Enquanto os mansos, os que já amam, reencarnarão aqui e farão deste mundo um mundo melhor. É a transição planetária. Quem entendeu diz Saravá. Basta você olhar por um ponto de vista espiritual que você entende. Mas se nos apegarmos à matéria, e lembre-se, não existe nenhum tratado científico que confirme a existência da matéria. Nunca foi publicado nenhum tratado científico que comprove a existência da matéria. Nós aceitamos a matéria porque influencia os nossos 5 sentidos. Nós nos apegamos no que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos ou provamos. Já disse para você, você nunca olha a parede. Falei isso, sim ou não? Isso é loucura, seu Júnior. Isso aí só inventa. Pode ser. Talvez não. Quando você olha a parede, você não vê a parede, você vê o reflexo da parede. Os fótons luminosos ricocheteiam e todas as cores são absorvidas pela matéria. E apenas as cores brancas são refletidas, se for branca a parede, e sensibiliza teu nervo óptico. Mas você não viu a parede, você viu o reflexo. Você não toca o chão, porque se você tocasse o chão, os elétrons que compõem as partículas do chão, assim como os elétrons que compõem o teu tênis, te chocariam e haveria uma explosão nuclear. Você nunca vai tocar o chão. A matéria é invisível e intangível. Mas nós acreditamos que a cadeira está aí. Nós acreditamos que a colher existe. Quem entendeu a referência diz Saravá. Nós acreditamos no que estamos vendo, mas não acreditamos no que nós não estamos vendo. E diversos tratados científicos já comprovaram a existência de pelo menos 9 dimensões. E nós dizemos para você, as dimensões são infinitas. Tantas quantas as possibilidades de estabilidade do elétron na sua frequência de vibração em torno da partícula, tantos quantos mundos
e criaturas existirão. Existe vida em Júpiter, existe vida em Marte, e não é porque você não vê que não existe. Você não vê o oxigênio e você acredita nele. Dizemos para você, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque se você entende a justiça de Deus, você sabe, me perdoe a expressão, porque aqui se faz e aqui se paga. E aquele que espera por justiça será justiçado. Por que existem pessoas presas que não cometeram crimes nenhum? Ah, seu Júnior, erro da justiça. A pessoa foi presa equivocadamente. É? Mais uma vez você olha a matéria e você acha que foi um erro da justiça. E eu vou dizer para você que a justiça errou, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aqueles que cometeram crimes e não foram punidos pela justiça dos homens, têm marcados em seus projetos reencarnatórios futuros a prisão sem terem cometido crime nenhum. E vou falar uma coisa extremamente desagradável que nós já comentamos aqui. Nada será tirado que não vá ser colocado, e nem nada será colocado que não vá ser tirado na energia cósmica universal. Se você causou um prejuízo, seja quem for, você vai ser prejudicado na mesma medida, em algum momento futuro, para que a energia se equilibre. Seu Júnior, nunca paguei conta de luz. Tudo bem, você mora em Sepitiba, Deus perdoa, atenua. Mas acumule todos os anos que você não pagou a conta de luz e que a Light estaria te roubando, então eles vão dar um crédito. Mas a diferença toda será cobrada em você na próxima existência, se não nessa. Quando o seu carro novo fundir o motor e não tiver recuperação. Quando você bater de frente com o poste e perder o carro sem seguro. Quando uma tragédia acontecer na sua família e você tiver que vender sua casa, suas roupas, seus bens, para tentar salvar papai. Você vai dizer que é injustiça. E eu vou dizer para você que é não. É reequilíbrio da energia cósmica. Cada lápis, cada caneta, cada detalhe que você fez conscientemente causou um débito. E por isso eu digo sempre para você, pense em servir a Deus. Coloca na tua cabeça. Porque se você não pode se redimir de tudo que fez, você pode ter créditos trabalhando para o Senhor. Aonde for. De forma altruísta, numa clínica, voluntário, num hospital, seja como for, ou nas religiões. Eu, pessoalmente, prefiro o movimento cristão. Eu digo cristianismo primitivo, esse que a gente abraça, porque, sendo cristão, eu sei que o amor que eu deposito, a caridade que eu pratico hoje, é meu advogado em toda parte, como dizia André Luiz. Eu não vou estar ajudando apenas os vivos, eu posso ajudar os desencarnados. Então eu duplico a minha possibilidade de fazer o bem e acumular créditos, para de alguma forma sanar os débitos que eu gerei. Agora você imagine olhando lá fora, as pessoas que não fazem ideia do que nós estamos falando. Quantos estão carregando verdadeiras sacolas de débitos? Fala, irmão. Isso é a lei de causas e efeitos. É a lei de causa e efeito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Claro, se você está pensando em um mundo melhor, não mais esse mundo de provas e expiações, mas um mundo mais adiantado, que é onde estamos chegando, chegaremos daqui a 200 anos. Claro que nesse mundo os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração irão habitar. Mas aí Jesus apresenta os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Obrigado, irmão. E aí eu digo para você, quem são os pacificadores? Nós criamos uma figura de linguagem. Nós criamos uma figura para os pacificadores. Nós chamamos de guerreiros da luz. Que essa imagem nem é nossa, é de Paulo Coelho. Mas na verdade eu achei tão legal, e vocês sabem que nós somos assim. Nós somos apenas papagaios. A gente ouve
pensa, monta um quebra-cabeça e traz de volta. Porque o que importa é a mensagem. O que importa é a forma como você apresenta essa mensagem. Aliás, é válido, a gente tem que se preocupar com a forma como nós apresentamos a mensagem. A mensagem é importante, mas ela é inócua se você não fizer com que as pessoas te entendam. Um professor normalmente se preocupa com o que fala. Ele não se preocupa com o que os alunos entendem. Normalmente um professor pensa assim. Porém, mestres, professores que deram um passo à frente, não se preocupam apenas com o que falam, mas se preocupam também com o que ou como os alunos entendem. Ele se preocupa que os alunos entendam. Então, o meio passa a ser tão importante como a própria mensagem. Entenderam, sim ou não? Então, quando a gente pega esses argumentos, essas frases, essas colocações, a ideia é apenas facilitar. Quiserem ligar o ventilador, pode ligar, tá, minha irmã? Quiser ligar o ventilador, pode ligar ali, ó. Tem um botãozinho. Não se envergonhe não, mas ali atrás estão. Não se envergonhe não. Tem outro ali do lado também. Então, o que nós vamos dizer para você? Imagine que esse pacificador é aquele que passou pelas fases, entendeu a realidade espiritual e agora se predispõe a ajudar o próximo. Porque primeiro ele era pobre de espírito, ele chorava sem entender que seria consolado. Daí a pouco ele passa a ter fome e sede de justiça. Quando ele se sente fardo, ele passa a ter misericórdia. O cara que tem misericórdia não é o mesmo que tinha. O misericordioso não é o mesmo que é o pobre de espírito. O misericordioso não é o mesmo que chora sem receber o consolo. O misericordioso já é aquele que é limpo de coração. Você percebe que houve uma mudança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele primeiro está falando de uma criatura egocêntrica e egoísta, que é pobre de espírito, que chora e não entende o consolo. Mas daí a pouco ele está falando já de uma criatura que é mansa, que é misericordiosa, limpa de coração. Amém. Você percebe que o sofrimento das primeiras fases fez com que ele evoluísse. E agora ele dá um upgrade, uma outra evolução. Que ele se transforma em alguém que age. Por quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas e os pacificadores? Bem-aventurados sois vós. Quando ele apresenta a ideia dos pacificadores, que foi o que me encrencou a cabeça, eu pensei, ele deu um outro salto. Ele está falando sobre uma outra criatura. O cara que já age, porque ele é pacificador. O pacificador não fica parado de braços cruzados. O pacificador é o que age para acalmar. Como é que você pacifica o mundo? Como é que você pacifica as pessoas? Você precisa converter as pessoas. Você precisa levar uma mensagem. Você precisa... Isso, meu irmão. Essa é a terceira fase. Esse cara é o cara que ama. E daí ele fala para esse cara, para o pacificador, vós, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Disserem todo mal por minha causa. Ou seja, vão ofender você que se considera um pacificador ou um guerreiro da luz. Vão falar maldades, vão mentir sobre você porque você defende Jesus. Você defende o amor de Jesus. Você vai ser perseguido. Não se sinta impactado negativamente. Pelo contrário, bem-aventurado por você. Porque você vai ser perseguido porque me ama. E levanta a minha bandeira. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. O galardão do pacificador não é na terra, é nos céus. Os trabalhadores de Deus se felicitam quando veem pessoas aqui na terra que trabalham para Jesus. É grande o galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí ele convida você a um trabalho, cara. Vós sois o sal da terra.
E se o sal for insípido, quer dizer, não salgar, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Amém? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus 5:3-16. Ele não está falando do cara que inicialmente era egoísta. Ele está falando do cara que trabalha para Jesus. Amém? É só você entender a frase, o contexto, que você vai perceber que tem uma segunda camada. E de forma perfeita, ele apresenta uma história que todo mundo entende. Estou com minha causa na justiça, Deus vai me abençoar. É a visão simplista, materialista. Mas ele, com a mesma frase, com o mesmo contexto, de forma subrepetícia, de forma subliminar, ele consegue ter uma segunda interpretação. Isso é magistral, cara. Eu não conseguiria fazer uma frase com 3, 4 sentidos tão perfeitos assim. E o cara fez há 2000 anos. Então nós vamos dizer para você, agora, trazendo para uma atualidade, essas 3 etapas que Jesus apresenta no Sermão da Montanha. Nós vamos dizer para você, a primeira fase é do instinto. Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, eu acho que se eu estiver errado, Alice, depois você me corrige, por favor, em que Ramatiz fala sobre a mente instintiva, a mente racional e a mente amorosa. Não foi Fisiologia da Alma, foi um que nós estudamos recentemente. O que é o Espiritismo? Não. Ou é esse que a gente está estudando agora? Isso, é a vida humana e o espírito imortal. Ramatiz apresenta essa ideia em 3 etapas, semelhantemente ao que nós vamos fazer. Então, primeiro, nós somos seres instintivos, seres que procuram o mundo das sensações, satisfazer os sentidos da carne, os prazeres, satisfação do ego, o imediatismo, o desejo. Não há racionalidade plena. O ego vem na frente. Então aí você vê pessoas bebendo cerveja, dizia o Chitãozinho Chororó. Cerveja. Quarta eu vou beber, quinta vou também. Sexta eu vou beber e sábado fazer neném. Diz a música. E domingo de manhã eu vou acordar no meu futebol, me encher de cerveja, churrasco, lascar o prego num pagode, numa sofrência, e ficar olhando as minas dos outros, ou as minas das minas. E você sabe que para você vender, você precisa expor a mercadoria, como qualquer comerciante, e elas aparecem com a roupa mínima. Tem que vender a mercadoria, tem que expor o produto, para tentar fisgar algum Arnaldo. E eles estão lá no futebol, bebendo, se regalando, enquanto suas esposas estão em casa, enquanto seus filhos estão por aí. E essa imagem que eu construo já está até envelhecida, porque agora já até mudou. Verdadeiros tiranos dentro de casa. Você vai no início, agora não, porque o país inteiro está quebrado e a recessão já começou, mas até recentemente, talvez daqui a pouco, você entra na virada do mês, ou quando saiu Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como queiram, caiu na conta o dinheiro. Eu me lembro quando o governo deu R$ 1.200, acho que foi esse o valor. Caía hoje os 1.200, amanhã o mercado estava cheio de pessoas comprando arroz, feijão, comprando linhaça, aveia, frutas, melhorando a alimentação para ter uma saúde melhor. Não, carne, caixas e caixas de cerveja, vinho, vodka, ice, todo tipo de entorpecente. Ou então vamos para o sistema farmacêutico, nos entupir de remédios para dormir, anti-ansionímico,
antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para viver, remédio para ser feliz. Nos entupimos, nos entorpecemos. Na verdade, estamos fugindo. Porque uma pessoa feliz, ela é mansa e pacífica. Quem tem agonia de ficar dentro de casa e vive na rua, vai para a calçada e quer sair toda hora, é alguém que não está em equilíbrio. Quando você passa na casa das pessoas e o som está no último volume, o dia inteiro tocando funk, rap, trash, trunks, pranks, juntos, chunks, de acho que for, sofrência, toma aqui os R$50, agacha, senta, levanta, agacha, faz essa missa. Meninas cansadas, vem novinha, senta novinha, levanta novinha, meu Deus do céu, essa menina precisa de uma cadeira para se acalmar. O dia inteiro bebendo, ouvindo música, isso quando não, música protestante, Cassiane e tantas outras, e vai ouvindo no volume máximo, e passa o carro de som com o alto-falante berrando, você diz, ei, o pessoal comemorando, olha o pessoal bebendo, olha a alegria, seu Júnior, olha os jovens felizes. E logo depois um assassinato. Você não está vendo pelo ponto de vista espiritual. Eles não estão felizes. Porque em estado normal de temperatura e pressão, você está sentindo o teu baço? Nesse instante você sente seu coração batendo? Você sente o fígado trabalhando? Se não tiver pedra na vesícula, você vai sentir a vesícula? Você não sente o corpo. Assim como que em estado normal de temperatura e pressão, você senta na sua sala em silêncio e isso não te causa desconforto. Você se sente bem onde estiver, seja sentada no teu quintal olhando os passarinhos ou na tua sala ouvindo uma música. Há quanto tempo você não ouve uma música? A gente fica o tempo todo com o celular na mão, já vou deixando, o tempo todo com uma televisão ligada, mas nunca para ouvir uma música com silêncio na casa. Curtir a voz, curtir o som de uma Marisa Monte, uma Adriana Calcanhoto, um Phil Collins, ou uma outra música que seja agradável para você, seja uma clássica ou não. Há quanto tempo você não ouve uma música? Quando você está em paz, você senta e está em paz. É como o seu corpo. Quando você sai desse estado de equilíbrio e você grita e fala alto e faz barulho, você está gritando: socorro! Eu estou sofrendo aqui dentro. Eu preciso criar um ambiente de alegria à minha volta, colocar músicas excitantes, beber bebidas excitantes, me entorpecer de gordura e vísceras cadavéricas, me alimentando da morte e do sofrimento do meu semelhante, para que, jorrando essa alegria, essa gritaria, essa pretensa felicidade, pode ser que em algum momento eu aceite isso como verdade no meu coração, porque o meu coração está morto. Fala, minha irmã. Quando a gente analisa esse de quem é o reino do céu e quem vai herdar a terra, é um bate-volta entre o físico e o espiritual. Amém. Se nós temos as camadas, podemos dizer assim, essa matrix, esse loop infinito, que nós, na verdade, estamos aqui agora porque acreditamos que tem uma cadeira e na qual nós podemos sentar, mas que, na verdade, nós podemos, nesse exato momento, estar em outros lugares, também em outras dimensões. Amém. Seria por aí esse problema, pode ser problema, né, de hoje, tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com síndromes diversas, o autismo, as crianças, um grande número que está nascendo é de autista. Seria isso pessoas que estão mais em outras dimensões do que aqui, de fato? Pode ser sim, assim como pode ser vamos assim dizer, essa ruptura entre o espiritual e o material, que parece que algumas pessoas não conseguem encaixar. Parece que o espiritual não combina com o material e o material não combina com o espiritual em algumas pessoas.
e não há uma racionalidade, uma conexão. Por isso o sentido de transcendência e espiritualidade que a gente abordou anteriormente é tão importante, para que você aceite a realidade espiritual e, apesar de estar vivendo na matéria onde a cadeira existe, você sabe que não é só isso, tem muito mais além disso. Isso gera problemas para o futuro. Essa grande quantidade de crianças com síndromes teratológicas, com síndromes diversas, já é uma consequência da transição planetária, daqueles que recentemente se perderam entre as sombras do mundo e agora estão tendo uma vida de contenção. O que é um projeto reencarnatório de contenção? Vou usar uma das possibilidades, eu uso essa sempre porque me parece muito lógico, mas tem muitas outras se a gente parar para pensar. Os vícios, de maneira geral, vão causar isso. Mas eu vou usar aquele que me parece que sensibiliza as pessoas porque causam, não são espíritos encarnados, são gatos, ok? São gatos aqui em cima. Porque parece que você, quando fala isso, a pessoa, quem está dormindo acorda. Sexo. O sexo não acontece nos órgãos sexuais. O sexo acontece na mente. É a mente que se excita. Se você tem uma vivência, uma experiência extremamente voltada para a sexualidade, se você tem um celular cheio de vídeos, falando você de forma geral, um celular cheio de vídeos pornográficos e você fica envolvido nisso o tempo todo, se você cresce e é um adulto, um homem, que fica por aí pensando apenas nisso, só pensa nisso, como dizia aquela personagem do Chico, da escolinha do Chico Anísio, só pensa nisso, só pensa naquilo, o que você está fazendo é passando uma grande quantidade de energia, não pela região genésica, mas por uma região do cérebro. Você está superexcitando uma determinada região do cérebro, que passa a emitir uma grande quantidade de hormônios que trazem euforia, excitação e prazer. E a pessoa vive, você não é difícil, porque as músicas, você vai ouvir Ludmilla, você vai ouvir Anitta, você vai ouvir MC Pipoquinha, é impossível você não pensar nisso, porque elas falam disso. E aí você pensa nessa grande quantidade de pessoas que vivenciam essa experiência no dia a dia, superexcitando regiões do cérebro, o que elas estão fazendo? Exaurindo energias vitais dessa região do cérebro, enfraquecendo na região perispiritual o seu duplo, fazendo com que a mente, o cérebro do perispírito cause um abaixamento vibratório, macula, gera uma próxima existência com problemas de síndromes teratológicas. Então isso é uma consequência não necessariamente do sexo. Eu brinco com o sexo porque chama atenção. Poderia falar do álcool, ou de qualquer outro vício, de comida, um enólogo, qualquer outra pessoa que acabe vivenciando essa experiência por muito tempo. Então ela vivencia essa experiência por muito tempo nessa vida, desgasta regiões cerebrais poderosas, os órgãos do perispírito têm uma cota de energia vital que vão se exaurindo e pelo desequilíbrio psicológico os chakras não conseguem absorver energia para repor. No final da vida, essa região está desvitalizada, é o copinho amassado. Por isso você vê uma grande quantidade de crianças nascendo com síndromes diversas. Isso já é uma consequência da transição planetária do desequilíbrio do ser humano. Como eu digo sempre, não tem punição de Deus. Nem todos os casos são. Tem casos que o próprio espírito sabe de máculas passadas e pede para vir nessa condição para resgatar débitos. Mas a grande maioria, e isso vai piorar, porque há uma avalanche de busca do mundo de desejos, de sensações. Essas criaturas instintivas e primitivas que chegaram, que não estão acompanhando a evolução e o despertar para o amor, acabam tendo essa consequência em vidas futuras. Então, a falta de transcendência, de espiritualidade, de conexão, uma boa harmonia entre matéria e espírito, causa consequência. Eu expliquei? Amém? É muito provável, então, o mundo que estamos vivendo hoje, aparecer essas coisas... Cada vez mais. Vai chegar um momento que isso vai ser arrastado para esses mundos atrasados, porque a energia do planeta está se sublimando.
Vai levar 100 anos, vai levar 200 anos. Mas chega uma hora que a energia do planeta já não comporta esse tipo de desequilíbrio. Como todo mundo morre, na hora que desencarna, já não volta para cá. É algo natural, não tem impacto, não tem show pirotécnico. Vai acontecendo, assim como vieram, vão indo. E como é que racha, como é que quebra essa primeira fase? Uma crise. Essa criatura instintiva e primitiva, que hoje vive pelo prazer, que hoje se felicita tentando saciar os sentidos físicos, essa criatura precisa passar por uma tragédia. No livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, na segunda parte ele destaca isso de forma maravilhosa, mostrando que há uma necessidade da evolução do espírito. As crises, os problemas que o ser precisa atravessar não são punição de Deus, são mais um chamamento de Deus, uma correção de rota, uma correção de rumo. Então, nesse momento, eu posso continuar, amor? Eu estou me sentindo bem. A minha enfermeira, já está acabando, estou na parte final. Vou beber até água. Eu estou ficando com fome. Agora tem que comer de 2 em 2 horas, cara. Que loucura, né, cara? Pouquinho toda hora. O estômago se acostumar. Deixa eu retomar. É necessário uma crise para que essa criatura saia desse estado mental em que ela se encontra. É quase como que uma pessoa que está numa crise histérica e você dá um tapa nela, fala, para! É como que um cachorro que está brigando, você pega um jornal, enrola, dá uma palmada e... É como que o susto que você precisa levar para despertar e sair daquele estado mental. É a morte, é a dor, é o sofrimento, é a doença. Para essa criatura que vive a matéria, ela não entende isso. E se a tragédia não for suficiente, Deus aumenta a pressão, como se apertasse o cinto. E daí você vê tantas pessoas que, mesmo que tenham sido alcoólatras, viciadas na carne, viciadas no álcool, não precisa ser alcoólatra, mas são grandes consumidoras da bebida, param, de repente, quando aparece um câncer no fígado, ou quando perdem alguém muito querido e não conseguem entender a perda, e aí buscam uma igreja. E na igreja fazem a jornada, começando a perceber que existe mais do que a matéria. Na igreja, ou nas religiões fundamentais, ele desperta para a espiritualidade. É o segundo passo desse espírito. Está no Sermão da Montanha, se você comparar. A gente só traduziu isso em palavras. Esse despertar é o cara que na igreja está dando testemunho. Eu era alcoólatra, eu tinha uma vida no mundo, eu traía minha esposa, eu traía meu minha vida financeira é uma desgraça. E agora conheci Jesus, agora estou liberto em nome do Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, meu Deus. É só o início da jornada. Ele não entende de espiritualidade, mas ele passa a se espiritualizar. Ele ainda não entende a realidade como ela é, mas ele começa a dar os primeiros passos. Então ele passa a entender um Deus único, ele passa a perceber que a morte tem uma continuidade, que há algo que vai além. Então ele passa a desenvolver características de transcendência, de religiosidade pragmática. O que é uma religiosidade pragmática? Vou dar o meu todo para ter alguma recompensa. Eu sou coluna, eu sou dizimista, estou esperando alguma coisa. Então é uma religiosidade que barganha, não é de amor, é de esperar algo em troca. Eu fui para a igreja, o velho homem morreu, nasceu um novo homem, mas esse novo homem tem necessidades. Eu quero que a minha vida seja próspera, tudo aquilo que eu tocar abençoado será, eu preciso fazer com que as coisas andem. Mas eles acreditam tanto na ressurreição que quando eles se afastam da igreja, ressuscita o velho homem. Isso, porque o velho homem está lá. Está lá. Ele, como eu disse, é só uma segunda fase. Não foi embora.
Ele não morreu, ele virou zumbi. O velho homem não morreu, ele só é um zumbi que fica perseguindo. Porque a transformação não foi completa ainda. São fases do Espírito. Por isso que ainda não é o pacificador que Jesus fala. Ainda está na segunda fase, dos que têm fome e sede de justiça. Então esse ser que agora sofreu uma perda, uma tragédia e começou a buscar uma religião, ele começa a ter noções de causa e efeito. Sofre ainda a influência do instinto, como você falou, mas já pensa no que vem depois. Então ele começa a se aproximar da esposa, ele para de beber, diminui os vícios, automaticamente sobra dinheiro. Se sobra dinheiro, ele é dizimista. Ele diz que prosperou porque sobrou. Sobrou porque você parou de gastar 50 reais. Toma aqui os 50 reais, entendeu? Você parou de mandar a novinha sentar. Os supérfluos. Sobra o dinheiro. Um latão de cerveja. É 10 reais, não é? O cara não toma um. Ele toma 6, 8, 10. Amanhã 5, 8, 9. Semana que daqui a pouco. Você soma isso. 40, 50, 60 reais num dia. Em 3 dias é mais de 100, no mês você jogou fora 500 contos. Chega no final do mês, sobrou 400, 500, você fala, olha como que sobrou. É Deus, né? Foi Jesus. Então eu vou pegar 10% e vou dar. O que sobrou tu já está perdendo. Mas agora se sentindo feliz, porque você está pagando para ter uma recompensa. Mas você pode exigir de Deus. Ah. Está bem que eu não fiz isso. Você vai para cá e você exige de porque Deus tem a obrigação de te dar. É a promessa na sua vida. Esperto isso. Uma barganha maravilhosa. O ser não está pronto. É um ser que ama, mas é um ser que quando tem um problema qualquer, dá para você funcionar? Não tem problema. Quando tem um problema, ele volta às vezes e recai. Mas esse ser, para chegar para o próximo estágio, ele precisa passar pela crise de novo. Essa crise, de novo, é uma perda violenta. É algo que ele não espera. É o avô que perde o netinho e vai para o pastor e pergunta: por quê? Por que Deus levou meu neto? Eu sinto meu neto em casa. Pastor, ontem meu neto brincava nas flores, no jardim. Hoje eu acordei e senti o perfume do meu neto. E o pastor diz: isso é o demônio. Vamos fazer uma oração forte para tirar o demônio da sua vida. Isso é mistério de Deus. Mistério de Deus. Deixa Deus agir. Vamos louvar o Senhor. Ele não vai explicar. Porque mesmo que o pastor saiba, ele não pode dizer. Ele está indo contra os dogmas da religião dele. Então é necessário que haja uma tragédia. E você que estava na igreja, começa a questionar e não entende por que de tanto dinheiro. Por que quando um membro da igreja não tem o que comer, a igreja não dá a cesta básica? E essa criatura precisa pegar a cesta básica em outra religião, ou procurar um assistente social, porque a igreja não tem esse trabalho nem sempre de apoio aos necessitados. Você começa a questionar, percebendo que a igreja católica não explica. E se você alargar sua visão um pouquinho, você vai lembrar que a igreja católica, não a igreja, mas através dela e de suas vontades e de seus senhores no passado, mataram milhares e milhares de pessoas nas cruzadas. As bruxas de Salém, toda a Idade Média, as fogueiras santas, ampararam e abençoaram a escravidão. Os negros eram trazidos na escravidão e na chegada na praia sempre tinha um padre, e com ferro em brasa ele queimava a pele do negro com uma cruz e abençoava e convertia os negros que nem sabiam o que estava acontecendo. Na Segunda Guerra Mundial, os tesouros intocados do Vaticano foram escondidos e se misturaram com os nazistas. Uma história longa de tragédias, sangue, roubo, padres pedófilos, assalto aos bancos do Vaticano, mas ninguém lembra disso porque a mídia não deixa você lembrar.
Porque dia 24 para 25 de dezembro, na sua TV, passaremos a Missa do Galo. E quando alguma coisa acontece, o Papa Francisco acabou de fazer uma homilia, convocando as pessoas para se reunirem em amor, orando pelas vítimas da Ucrânia. Ele foi a única pessoa do mundo que pensou nisso. Você nunca pensou nisso? Mas o Papa falou. Então a mídia valoriza. Assim como você nunca vai ver na mídia, no Jornal Nacional, nenhuma entidade espírita, nenhum Divaldo Franco, Raul Teixeira, Rossandro Klinger, falando sobre o amor e a necessidade da oração pelas vítimas da Ucrânia. Nunca serão convidados, porque só quem vai falar na mídia são os candomblecistas, os que cultuam os cultos afrodescendentes e os católicos. E aí você está na Igreja Católica e chega um momento que você não entende o porquê de tanto ritual, quando ao seu lado tem pessoas que explicam outras coisas. É necessário outra crise. E essa segunda crise, muitas vezes, é mais forte. A pessoa perde tudo. A pessoa cai em desgraça. Cai na sarjeta. Eu conheci uma pessoa que era alta funcionária da Petrobras, secretária da diretoria, e que acumulou o vício da bebida, adquiriu o vício da bebida, e começou a beber desesperadamente. Era uma católica fervorosa, começou a beber desesperadamente, começou a atrapalhar o trabalho dela na Petrobras. Ela foi levada ao RH algumas vezes, tentou a terapia, e ela só parou de beber depois de 40 anos, quando ela acordou na rua, no centro da cidade, se eu não me engano, na Avenida Chile, no meio-fio, caída a noite inteira. Acordou sem entender o que estava acontecendo. Aquele susto fez com que ela parasse de beber. Então a tragédia acontece na vida. E nesse momento a pessoa busca na religião e não encontra a resposta. E aí vem a terceira fase, que é a fase do amor. Aí, através do amor, você desenvolve a compaixão, a caridade, a preocupação com o próximo. Não é ter pena, porque quem tem pena demonstra arrogância. Tadinho, está sofrendo, né? Ah, tadinho. Mas vai melhorar, vai passar. Aliás, a expressão vai dar certo, tudo vai dar certo, vai melhorar, é ótimo para desenvolver a ansiedade. Porque você projeta para um futuro algo que vai ser melhor do que é agora. Vai ser melhor, vai melhorar. Quando? No futuro. Bom, então eu quero chegar ao futuro, porque eu não aguento mais sofrer. E aí você começa a querer viver o futuro, sendo que está na realidade. E começa a reclamar porque o futuro nunca acontece. Os dias passam e o futuro não chega. Isso é uma maravilha para causar transtorno. No amor, o cara percebe que ele precisa se preocupar. Eu perdi meu neto. E aí eu olho para o lado e vejo quantos perderam seus netos e precisam de consolo. Meu filho nasceu com uma síndrome. E aí eu começo a me preocupar, percebendo que quando eu vou levar meu filho para um hospital, centenas de pessoas têm seus filhos com síndrome. E logo eu me engajo em um desses processos de acolhimento e de busca dos direitos daqueles que têm suas síndromes. Eu começo a me preocupar porque o meu filho, minha esposa, teve uma doença. E eu começo a me envolver nesse ambiente e percebo que milhares de pessoas têm essa doença semelhante. E aí eu desenvolvo a compaixão. Olha como é que Deus age na tragédia. Não é? De uma forma forçada, Ele leva você a rever a vida. Tu só vai pensar em Deus quando estiver no hospital, na sala vermelha, do Hospital Pedro II, às 3 da manhã, vomitando igual um louco, olhando para o lado e não tem ninguém. As enfermeiras sumiram, com todo respeito, Bruninho. Ali você fala, meu Deus, se eu morrer aqui, ninguém sabe. Fala, irmão. Levou justamente o protestantismo. E daí que nasceu o que hoje chamam os evangélicos. Amém, meu irmão. Que não são protestantes. Isso. A partir do questionamento. E eles não aceitavam mais aquela vida. E eu prometo que eu encerro aqui. Eu ia falar 30 minutos.
Mas eu falei que se eu me sentisse bem, eu ia falar mais. Foi chato? Não. Foi ruim? Pode falar na minha cara, não tem vergonha não. Está se sentindo bem? Estou me sentindo bem. Estou com fome. Estou com fome. Minha esposa foi trazer o pudim. E aí, nesse momento em que você olha para o lado e percebe que outros sofrem com o que você sofre, que outros estão na mesma condição que você, desenvolve a compaixão, o perdão, a misericórdia, o olhar para o outro. Sofre pelo sofrimento do outro. Você vê o outro que não consegue a solução que você conseguiu, isso dói no teu coração. Vê o todo e percebe a necessidade da dor. Ele próprio cresceu pela dor. Já é uma evolução desse espírito. O sábio vê o tolo nele próprio, ouve o chamado, entende a ideia de servir. Esse é o pacificador. É o cara que acorda de manhã pensando: o que eu posso fazer para transformar esse mundo em um mundo melhor? Aonde eu vou para servir o meu semelhante. Eu me satisfaço com o que eu já consegui, mas percebo que outros estão perdidos e precisam de encontrar o caminho de redenção que eu acredito ter encontrado. É o amor na sua expressão máxima. Nesse momento, a criatura transforma-se em um pacificador. Ele se preocupou com o seu semelhante. Você está numa sala, numa enfermaria, como eu vi, com 6 outros pacientes, e aquela senhora cuidando daquele senhor idoso se preocupa com quem está ao seu lado, que não tem ninguém como acompanhante, e depois vai ajudar o outro que precisa de água, e você fala: meu Deus, olha o amor florescendo do seu lado, em plena tragédia. Esse é o ponto do pacificador. Você se transforma pela dor, e agora você não é mais quem você era. Você tem uma responsabilidade, porque você acha que sabe o caminho. Você sabe ou acredita saber como abrir as portas. Você acha e sabe, ou pelo menos pensa que sabe, como ajudar o teu semelhante a sair daquela situação e encontrar a paz que você acha que encontrou. É o pacificador. Então aqui encerramos o nosso bate-papo nas 3 passagens do Espírito, na evolução das consciências. E essa evolução vai acontecendo aos poucos, como que uma borboleta que sai da crisálida e vai se transformando numa criatura linda e bela. Essa mesma criatura que vai evoluindo através da mudança do padrão vibratório, vai saindo de mundos primitivos e atrasados, e vai aos poucos galgando prateleiras mais altas. No nosso próximo encontro vamos falar sobre isso, a transição planetária. Quem entendeu diz amém. Amém. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos fazer a nossa oração. Vocês são muito bondosos, cara. Meu Deus do céu. Pai, nesse momento estamos encerrando esta parte de nossos trabalhos aqui deste lado da vida, te agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecemos por tudo que vivemos, Pai, por todas as experiências, boas ou ruins, vitórias, derrotas, momentos de dor e sofrimento, momentos de alegria, perdas e conquistas. Tudo isso nos transformou. Tudo isso nos fez crescer. E hoje entendemos verdadeiramente a razão de tudo isso. Se isso não tivesse acontecido, se um único dia, um único momento nos tivesse sido tirado, não seríamos quem somos hoje. Não estaríamos agora diante de Ti, com a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, dando graças. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que temos, pelas experiências que vivemos, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo trabalho que exercemos na terra.
Obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. O melhor dia de toda a nossa vida. Pai, se podemos pedir alguma coisa ainda, se temos o direito de ainda rogarmos pela Tua misericórdia, abençoa a nossa casa, proteja a nossa família, proteja nosso lar, Senhor, proteja os animais que conosco convivem, abençoe e proteja nossos guias, anjos e protetores, mas abençoe também, Senhor, nossos inimigos, que eles nos perdoem as faltas cometidas e que possamos aprender a perdoá-los, para que juntos sigamos em frente, em direção ao amor do Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, a todos por tudo, e que assim seja. Meia hora de intervalo. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa gravação de hoje. Obrigado pela paciência. Quem não está inscrito, inscreva-se. Quem puder, deixe um like, deixe um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.